Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos do canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 9ª lição deste último trimestre de 2021, em Mateus capítulos 19 e 20. Divórcio, riqueza e serviço. Nosso textuário nos fala: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Mateus capítulo 19, versículo 26. A nossa leitura bíblica está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 1 a 30. A verdade prática nos diz que os primeiros no reino dos céus serão aqueles que, renunciando a si mesmos, seguirem a Cristo e servirem ao próximo. Na nossa introdução, lemos que o Senhor inicia seu último percurso. 3 anos haviam já se passado, e agora ele deixa a Galileia e vai para a Judeia, a sua reta final rumo à cruz. E no caminho, ele resolve, em diálogo com os ouvintes, aplicar os princípios do reino estabelecidos no Sermão do Monte, o primeiro discurso, grande discurso de Jesus, que está registrado em Mateus 5 a 7. Então ele resolve aplicar essas questões, esses princípios, sobre questões discutidas na sociedade, que são temas também palpitantes nos dias atuais. Nesses 2 capítulos, nós encontramos uma parábola que é exclusiva deste evangelho, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, a parábola dos trabalhadores da plantação de uvas, ou também chamada parábola dos maus lavradores. O primeiro tópico nos fala sobre o assunto do divórcio. Não é algo dos dias de hoje. Naquela época, quase 2000 anos atrás, já havia essa questão do divórcio. Na verdade, é bem mais antigo. Todos os povos da época praticamente tinham as suas regras, suas legislações sobre divórcio, e os israelitas não eram diferentes. Então, pela regra israelita, o homem podia se divorciar da mulher lhe dando um documento chamado carta de divórcio ou carta de desquite. Com isso, ela poderia casar de novo e ele também. Mas havia uma grande discussão sobre o que motivaria a que se fosse dado aquele documento. Quais os motivos que justificariam a concessão do divórcio? Então, bem antes, mais de 1000 anos antes, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4, Deus, através de Moisés, trouxe as regras civis do divórcio em Israel. O homem não poderia simplesmente mandar embora sua mulher da casa. Deveria lhe dar o termo de divórcio. Com esse documento, ela poderia se casar de novo. E isso naqueles tempos era muito importante, já que a mulher ela não tinha independência social ou financeira. Ela não podia construir a sua vida sozinha. Ela estava ligada à figura do marido. Sem isso, a mulher ficaria totalmente desamparada, à margem da sociedade. Então veja que isso não significava que Deus estava autorizando o divórcio porque ele se agradasse disso, mas era uma forma de diminuir os impactos negativos, sociais, econômicos, de se ter um monte de pessoas do sexo feminino largadas à margem da sociedade. Então Deus faz isso justamente para diminuir o sofrimento da mulher em razão do divórcio.
já que para o homem seria muito mais fácil de contrair um novo casamento, sempre haveria mulheres interessadas em ter um parceiro, afinal, para lhe darem a independência financeira, para lhe darem um sustento material, do que para a mulher. O marido teria a faculdade de romper o laço, o liame conjugal, quando a mulher deixasse de ser agradável aos seus olhos por achar nela coisa indecente. Está em Deuteronômio 24, primeiro. Em caso de adultério, não havia outra maneira, a não ser a morte. O adultério era punido com a morte por apedrejamento. Então veja que esse regramento sobre o divórcio foi dado por Deus através de Moisés, grande líder, profeta, legislador do povo de Israel, e servia como a regra que eles utilizavam. Mas ao longo do tempo começou-se a ter muitas discussões sobre quais os motivos que justificariam essa concessão da carta de divórcio. O que seria coisa indecente, por exemplo? Essa discussão se arrastava já naqueles tempos até a época de Jesus. Na doutrina dos rabinos, saber o que é coisa indecente que justifique o fim do casamento era um assunto sem solução e variava desde fazer uma comida ruim até um suposto terceiro olhar, um olhar para uma terceira pessoa, ou seja, ciúmes com ou sem justificativa. Com isso, o casamento, na época de Jesus, tinha passado a ser uma instituição quase banal, que podia ser rompida a qualquer tempo e pelo mais fútil motivo. Veja que não é muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Jesus destacou que no princípio não era assim. E que princípio ele está falando? Ele está falando do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. Qual era a intenção de Deus ao criar dois numa só carne? Ao criar Adão e Eva, sua mulher. É interessante que em Gênesis capítulo 5 é feita uma espécie de retrospectiva sobre a criação e ali não é mencionado ainda o nome de Eva. Pelo contrário, é mencionado como se tanto Adão quanto Eva tivessem o mesmo nome. Está em Gênesis capítulo 5, versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Veja aqui, está dizendo que o mesmo nome era para as duas criaturas. Isso nos ilustra o quê? Nos ilustra que a intenção de Deus é que o homem e a mulher fossem dois, porém ao mesmo tempo fossem um só. Veja só quando é maravilhoso essa intenção de Deus. Mais tarde, com a queda, Adão passa a ter o seu nome e Eva passa a ter o seu nome. Você já nota aí uma distinção muito forte, uma separação entre os dois. Mas veja que Jesus ele procura resgatar esse princípio, ele procura resgatar o início de tudo. E isso nos ilustra qual é o ensinamento de Cristo para a questão do casamento e do divórcio. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu que fosse assim. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está mostrando que a carta de divórcio não foi porque Deus se agradasse do divórcio. Pelo contrário, em vários textos da Bíblia, Deus ele se manifesta contra o divórcio. No livro do profeta Malaquias, novamente Deus fala contra o divórcio que estava se tornando comum no povo de Israel pós-exílio, pós-cativeiro Babilônia. Então veja só que na origem da sociedade que se deu com a criação da mulher, após o Senhor findar a solidão de Adão e conceder-lhe a companhia de Eva, Deus estabeleceu a primeira instituição sobre a terra, o casamento. E aqui nós tiramos uma lição importante para homens e mulheres. Qual é o papel da mulher? O papel da mulher é ser a companhia de Adão, é ser a companhia que o homem precisa, para que o homem não seja solitário, para que o homem não seja sozinho. Então, a finalidade da mulher para com o homem, ela tem que ser a sua melhor amiga, ela tem que ser a sua companheira de todas as horas, ela tem que ser aquela pessoa que o homem não apenas tolere, suporte a sua companhia, mas deseje ardentemente aquela companhia, não simplesmente pela paixão carnal, não simplesmente por desejo sexual, mas pelo contrário, pela comunhão de almas.
Esse deve ser o ideal de toda mulher para com o seu marido. Infelizmente, isso está muito longe do que hoje se ensina às mulheres em geral sobre como elas deverão ser para o seu marido. Se ensina muitas vezes à mulher que ela deve ser submissa ao seu marido, o que é correto. Se ensina muitas vezes a mulher que ela deve cuidar do seu marido materialmente, o que também é correto, mas há muito mais do que isso. Há a questão da companhia, do companheirismo, de rir juntos, gostar das mesmas coisas, ter os mesmos ideais, os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos, se tornar... Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer para a criança, para a moça, para a jovem em idade de casar: minha filha, você tem que ser aquela pessoa que o seu marido deseja a tua companhia, almeje por estar junto de você, conte as horas até chegar em casa e ver você, porque a sua companhia para ele tem que ser a coisa mais agradável do dia. Isso não se ensina mais. Mas veja que quando Deus cria Eva para ser a companheira e a companhia de Adão, para pôr fim à solidão de Adão, esse foi o objetivo. E continua a ser esse o objetivo de Deus para a mulher dentro da união. Adiante, nós lemos que a unidade do casamento é ressaltada por Deus. É um só, dois numa só carne. 2 em 1, é uma unidade composta. Em Malaquias 2,16 está escrito que Deus odeia o divórcio. Deus declara com todas as letras: eu, o Senhor, Deus de Israel, abomino o divórcio. Naquele tempo já estava entre os israelitas se tornando o divórcio algo banal. Por que isso? A convicção de Adão de que Eva era osso dos seus ossos e carne da sua carne, feita dele. Essa convicção deve ser sentida por todos os homens ao unirem-se conjugalmente a uma mulher e vice-versa. Hoje em dia, nós temos muitos relacionamentos sem compromisso, sexo sem compromisso. Com isso, os homens esquecem que ao se unir a uma mulher, ela se torna parte dele e ele se torna parte dela. Isso não tem apenas a ver com a gestação, com a gravidez, não tem apenas a ver com isso. Também passa por aí, mas forma-se uma ligação, uma unidade, tornando-se os dois, por obra de Deus, um só. Então, quando o homem se relaciona com uma mulher ou vice-versa, e os dois se esforçam por não estabelecer um compromisso um com o outro, eles vão sofrer danos espirituais, vão sofrer danos psicológicos, pois eles estão indo contra o que Deus planejou para eles. O plano de Deus para com o homem e a mulher é, ao se relacionarem, se tornarem dos dois um só. Então, quando os dois se esforçam para continuarem sendo dois separados, eles estão indo contra o propósito de Deus para eles. Então, se divorciar, no caso dos casados, viola este princípio divino. O ensino de Jesus: eu, porém, vos digo. Vejam só a autoridade de Jesus. Está escrito na lei de Moisés isso: eu, porém, vos digo. Jesus não era um mero explicador ou replicador da lei, ele era o legislador. Ele vinha trazer uma nova lei, porque ele trouxe uma nova aliança. Não pode ter uma nova aliança se não tiver uma nova lei. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério também. Então, relações sexuais ilícitas, isso é de todas as maneiras. Isso envolve adultério, isso envolve o comportamento homoafetivo, isso envolve zoofilia, envolve todo e qualquer tipo de relação sexual que não seja do marido com a sua esposa. Então, esse é o padrão de Deus. Jesus estava ali colocando o sexo como sendo a linha divisória para estabelecer o motivo real e verdadeiro para se divorciar. Então ele está dizendo que o único caso permitido para se divorciar é o adultério, mas o adultério em todas as suas formas. É a porneia, a palavra grega aqui é porneia, que quer dizer relações sexuais ilícitas. Aí alguém pode perguntar: mas o que são relações sexuais ilícitas? É tudo aquilo que não for lícito. E qual é a relação sexual lícita? Do marido com a mulher no âmbito do casamento. É só essa que é lícita. Qualquer outra que não seja essa é ilícita.
Ora, como pode então o casamento pela lei civil de Moisés tornar-se um mero relacionamento, rescindível por qualquer motivo? Essa é a pergunta que acaba vindo em consequência da fala de Jesus. Ele passa então a questionar os fariseus, saduceus, mestres da lei, que estavam interrogando, que estavam tentando, porque era uma discussão que se arrastava há gerações. Quais os motivos que justificam o divórcio? No versículo 3 do capítulo 19, nos fala que os fariseus chegaram até ele tentando, ou seja, fazendo com que ele caísse em contradição. Vamos encostar Jesus na parede, vamos fazê-lo dizer alguma coisa que o coloque contra a lei, contra o povo, que o coloque em contradição. Então eles colocam essa questão a Jesus. Pode se divorciar da mulher por qualquer motivo? Havia um grupo daquela época que dizia sim, qualquer coisa autoriza você se divorciar da mulher. Outro grupo de estudiosos da lei dizia não, só pode se divorciar nestes e nestes e nestes casos. E Jesus ele diz nenhum nem outro. A resposta é esta aqui. Ou seja, ele dá um banho de água fria em todos, colocando qual era o padrão de Deus para o divórcio. Ou seja, um caso excepcionalíssimo. Portanto, Jesus afirma que pelo casamento não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus conclui que a carta de divórcio foi autorizada por Moisés por causa da dureza do coração. E de acordo com o Evangelho, o coração duro é o que não recebe a palavra de Deus. É aquela terra seca e árida, onde a chuva do Espírito Santo, a chuva das boas novas, não encontra lugar para ficar. Jesus ressaltou a possibilidade da carta de divórcio apenas no caso de relações sexuais ilícitas, da porneia, o que exige para se consumar o ato sexual, ou seja, a relação sexual. Alguém poderia perguntar, e nos dias de hoje, que existe o sexo virtual, em que as pessoas não chegam a se tocar fisicamente, mas se comunicam através das redes sociais, através da internet? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Pode-se ampliar esse princípio para dizer qual é a relação sexual lícita do marido com a mulher no âmbito do casamento. Portanto, as relações sexuais ilícitas é todas as outras que não sejam essa. Isso inclui, com certeza, o sexo virtual, que está tão na moda, tão popular, e alguns imaginam que não faz mal, que não é adultério, que não é fornicação, mas é do mesmo jeito. Em nenhuma hipótese Deus ordenou o divórcio, Deus permitiu o divórcio. Do mesmo jeito que ele permitiu o apedrejamento, a pena de morte, permitiu sacrifícios de animais, permitiu várias coisas. Ele permitiu aquilo temporariamente, como um paliativo, como uma regra de transição. Ou, para usar uma linguagem moderna do direito, as disposições constitucionais transitórias. A indicação na antiga aliança era o apedrejamento do adúltero, e com a morte do infrator poderia se contrair um novo casamento. Então veja que até o apedrejamento daquele que tinha praticado o adultério tinha uma finalidade. Morreu, está livre para casar de novo. Esse é o princípio que Deus quis passar. Você quer se separar? Você quer casar de novo? Só se um dos dois morrer. A morte é a única coisa que rompe de vez o vínculo conjugal. É se um dos dois morrer. Se fôssemos falar isso para aquelas pessoas hoje em dia que pretendem se divorciar, talvez elas pensassem duas vezes nisso. Jesus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o princípio da nova aliança. Não se pode, pois, fala o nosso comentário, transferir-se a responsabilidade ao diabo ou a quem quer que seja, mas apenas aos cônjuges pelo fim do matrimônio. Existe muito isso hoje. Pessoas que dizem, o diabo é o culpado pelo meu casamento, pelo meu relacionamento não estar dando certo, não estar indo para frente. Claro que o maligno, ele se aproveita das brechas que nós deixamos, mas são brechas que nós deixamos no nosso relacionamento. Então, de quem é a culpa do casamento não estar indo bem? Dos dois. De alguma maneira, um pode ter mais responsabilidade do que o outro, mas se a gente for analisar
com bem cuidado, nós veremos que tanto um quanto o outro, tanto o marido quanto a esposa, eles têm a sua parcelinha de culpa pelo estado deplorável que o matrimônio se encontra. E infelizmente são muitos e muitos relacionamentos que estão numa situação terrível, precisando da cura de Deus para os dois, para o marido e para a esposa. Falaremos agora sobre o casamento e as crianças. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito ou este ensino, mas apenas aqueles a quem é dado. Veja que, portanto, a regra que Jesus fala sobre o casamento, ela é aparentemente muito forte, muito rígida. Então Jesus está dizendo, nem todos podem entender dessa maneira, nem todos têm capacidade, ou em outra maneira, Jesus está falando, nem todos conseguem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, não é todo mundo que consegue ser este padrão de relacionamento tão elevado. E realmente, quando nós olhamos para a sociedade atual, em que o divórcio se tornou talvez tão ou até mais permissivo do que na época de Jesus, nós vemos que manter um relacionamento sólido não é uma tarefa fácil e nem todos conseguem. Para muitos, entra-se já no casamento pensando no divórcio. Se não der certo, é só ir lá no cartório e rapidinho eu já me separo dessa pessoa, talvez até já saia de lá do cartório casado com outra pessoa que eu conheça ali. Então, diante dessas facilidades, nem todos investem na solidez do casamento. Dessa constatação de que Deus reprova o divórcio, o que nós podemos constatar? Os discípulos afirmaram ao mestre que era melhor não casar. Eles ficaram espantados com, digamos assim, o alto nível de exigência que Jesus estava falando. Então ele avisa, isso não é para todo mundo. Essa palavra não é para todos. O casamento, então, foi planejado por Deus como uma dádiva, um presente para os cônjuges. E como a sociedade de hoje vê o casamento? Como uma prisão, como uma coleira, como uma penitenciária com paredes de ouro. Veja só quanta diferença entre o pensamento de Deus e o pensamento da humanidade. Como o casamento pode ser uma dádiva? Como o casamento pode ser um presente? Certamente sendo os dois uma só carne. A palavra carne, vamos destacar aqui, geralmente ela tem um significado negativo, de natureza humana pecadora, caída. Mas aqui carne está dando a ideia de duas pessoas unidas num mesmo ideal. A palavra de Deus explica que a solidez do casamento advém do amor recíproco e ajuda muito a fé em Cristo e o exercício harmonioso e correto do papel do marido e da esposa. Então, amor é uma coisa, paixão é outra. Infelizmente, muitos relacionamentos hoje em dia são baseados na paixão, que, como a própria palavra diz, ela passa, ela acaba. Então, quando muitas vezes vemos as pessoas falando o amor acabou, na verdade o que acabou foi a paixão. Efésios 5:25 nos fala, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, aqui nós tiramos o seguinte princípio, que amar o outro é se entregar pelo outro, é se doar pelo outro, é se sacrificar pelo outro. Amor não é aquele monte de coraçõezinhos espalhados em volta, como nós vemos aí nas mídias, nos filmes românticos. Aquilo lá é paixão, que mais cedo ou mais tarde acaba. O marido que assim ama alcança a liderança, a felicidade de sua mulher e todas as bênçãos na família. É interessante que a Bíblia em momento nenhum fala, mulheres, amai vosso marido. Não fala isso. Por que não fala? Porque a mulher, quando ela é amada, ela corresponde àquele amor. Por isso não precisa de um mandamento para a mulher amar o marido. Por outro lado, a tendência do marido é não amar a mulher. A tendência do marido é dominar sobre a mulher, explorar a mulher de alguma maneira. Então vem a ordem, maridos, amai vossa mulher, porque é uma ordem, porque é algo que não é natural do marido amar a mulher. A natureza humana, pecadora, caída, a tendência do homem não é amar a mulher. Por isso ele tem que se esforçar por amar a mulher. Não é fácil amar o outro. O outro, por mais perfeito que seja, mas é difícil de amar. É difícil.
Por isso esse mandamento: amai vossa mulher. O marido que assim ama vai alcançar a liderança, a felicidade de sua mulher e todas as bênçãos na família. E a esposa? A esposa deve relacionar-se com o marido com respeito e consideração, edificando o seu lar, como lemos em Provérbios capítulo 14, versículo 1. E não apenas lá. O livro de Provérbios ele deveria ser o livro de cabeceira de toda mulher que quer um lar feliz. Principalmente o capítulo 31, o último capítulo do livro de Provérbios, o capítulo da mulher virtuosa, do qual muita gente só lê o primeiro versículo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o dos rubis, das finas joias. Mas e o resto? E o resto do capítulo 31? Quem lê? Bem poucas pessoas. Ali está descrevendo como é esta mulher virtuosa. Não está dizendo que ela é aquela mulher que gasta muito tempo na sua aparência física. Não está dizendo que é aquela mulher gastadeira, vaidosa, mandona. Não. Ali está mostrando o retrato de uma mulher diligente, trabalhadora, preocupada com o marido, preocupada com os filhos. Aquilo que o mundo diz que não presta. O modelo da mulher virtuosa é aquele que, se mostrado à sociedade de hoje, iriam dizer: esse tipo de mulher não presta, esse tipo de mulher não serve. Principalmente com a ascensão do feminismo, o feminismo ele é totalmente contra o padrão da mulher virtuosa mostrado na palavra de Deus. Muito bem, então prosseguindo dentro dessa parte, nós vemos aqui que também devemos observar não apenas o que a palavra de Deus nos fala sobre o casamento, mas também quanto à questão dos solteiros. Sim, Jesus agora fala dos solteiros, os eunucos. O que são os eunucos? Naquela época, eram as pessoas que tinham seus órgãos genitais masculinos retirados. Ou, para usar uma palavra bem popular, eram os capados. Então Jesus estava dizendo que havia os eunucos de nascença, ou seja, pessoas que nasciam sem os seus órgãos genitais, como até hoje acontece, por mutações, por falhas, má formação do feto. Mas Jesus fala que também há outros a quem os homens fizeram eunucos, que era muito comum naquela época. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aqui ele está falando de 3 categorias de pessoas. Aquelas pessoas que nasceram com uma má formação genética nos seus órgãos genitais, sexuais, e por causa disso não podiam reproduzir, não podiam ter filhos. Havia outra categoria de pessoas que se fazia eunuco, as outras pessoas a faziam eunuco, tiravam seus órgãos genitais, que era muito comum no Oriente isso naquela época. E uma terceira classe de pessoas, aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. De quem Jesus está falando? Vamos ver aqui. Jesus também aborda, ao responder os discípulos sobre os compromissos que caracterizam a vida conjugal, que há a possibilidade do celibato, ou seja, não se casar. Veja que aqui ele está tratando de uma questão especial. Aqueles que não se casam por causa do trabalho de Deus, por causa da obra de Deus. É uma possibilidade, sim, porém é uma exceção. É uma exceção à regra, porque a regra é o casamento, como lemos em Gênesis 9:7. Sede fecundos, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Alguém poderia até dizer, bom, essa ordem, hoje com quase 8 bilhões de habitantes no mundo, essa ordem já parece estar mais do que cumprida. Mas ainda assim a ordem de Deus é para que haja casamento e geração de filhos. Todavia, é dado por Deus, cabendo buscar nele essa decisão. Então não é algo que a pessoa possa tomar esta decisão por si mesma. Deve ser algo que deve buscar muito a Deus. Por questões específicas, algumas pessoas podem não casar, sendo solteiras por toda a vida, em particular por causa do reino dos céus. Então, é uma exceção à regra, sim. Quem assim procede há de ter a convicção espiritual de que em Cristo continuará puro e servirá melhor a Deus nesse estado. A Bíblia mostra, por exemplo, que Pedro era casado, enquanto que Paulo, muitos entendem que Paulo não era casado. A Bíblia não declara nada nesse sentido. Porém, dá algumas pistas de que ele não tinha esposa, não tinha filhos.
Em outra oportunidade, o apóstolo Paulo escreve, falando sobre o casamento: eu queria que vocês fossem como eu. Então dá a entender, nas entrelinhas, que ele não era casado, que ele não tinha esposa. Ele falando sobre os deveres do marido e da mulher. No caso da obra missionária, em lugares em que a família pode padecer em condições aviltantes, o missionário solteiro pode ser a melhor opção. Então veja que aqui está mostrando uma possibilidade. Lugares onde é difícil de manter uma família, lugares onde um missionário, um pregador, dificilmente poderia cuidar da sua família. Então, nesses casos, um missionário solteiro pode ser a melhor opção. Quanto à questão das crianças, lemos ainda no mesmo capítulo 19 aquele episódio quando as crianças chegam para que Jesus as abençoasse, para que ele impusesse as mãos sobre as crianças e orasse. Aqui nós tiramos uma importante lição. Quantas vezes nós temos feito isso pelas nossas crianças? Tanto as que estão dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, orado por elas, impondo as mãos sobre elas, para que Deus as proteja e abençoe. Quantas vezes temos feito isso? Mas também na igreja, nos cultos em geral. Quantas vezes nós temos visto o preletor, o pastor, algum líder da igreja tirar um tempo para orar pelas crianças, impor as mãos sobre elas? É difícil, é bem raro. Então fica aí essa lição de Jesus. E quando as crianças se aproximam, o que os discípulos fazem? As repreendem, as enxotam, as mandam embora. Então veja só que contrassenso. Jesus está falando sobre a família, sobre o marido, sobre a esposa. Nisso chegam as crianças e a reação dos discípulos é justamente mandar embora as crianças, que são parte essencial de uma família. Como é diferente uma casa onde tem crianças e uma casa onde não tem crianças? Alguém poderia até dizer, bom, a casa que não tem crianças ela é mais arrumada, mas nem sempre é assim. Mas com certeza a casa onde tem crianças tem mais alegria, tem mais movimento, tem mais risos. Cristo faz o que com as crianças? Ele as abençoou, ele ressalta a sua relevância para o seu reino. O Senhor passava e as pessoas lhe traziam os pequeninos para que lhes impusesse as mãos e orasse. E pelo que lemos, as crianças elas tinham aquele impulso de ir até Jesus. Não era simplesmente dos pais as trazerem, mas elas eram atraídas por ele. Alguém já disse que as crianças e os animais, eles percebem as pessoas de boa índole, de bom coração. Então, se tem uma pessoa que as crianças não gostam e os animais não gostam, essa pessoa com certeza não é lá essas coisas, não é lá muito boa. E Jesus era alguém que as crianças gostavam de estar junto a ele. Mesmo ele sendo um adulto, já com mais de 30 anos, mas as crianças o viam como uma pessoa agradável, companheira, alguém com quem elas poderiam rir, brincar. Mateus conta que os discípulos repreendiam as crianças que procuravam a Jesus. O que aprendemos com isso? Que os pais devem conduzir as crianças de modo que sejam abençoadas por Jesus e também pelos pais, em casa e no templo, em um processo de cuidado constante a ser observado por toda a vida, ensinando-os o caminho que devem andar. Isso por quê? Porque o mundo que nos cerca está aí para desencaminhar as crianças, para colocar nas suas mentes, nos seus corações, coisas que não agradam a Deus. Muito cuidado também deve ter a igreja. Descuidar dessa faixa etária das crianças é sepultar o futuro da obra de Deus. Infelizmente, existem os que repreendem os pais por trazerem as crianças ao templo, acham que elas incomodam. Há também aqueles que causam embaraço para que os pequeninos cheguem a Cristo, pois não oferecem atividades adequadas para que se aproximem do Senhor. Mas o mandamento de Cristo é: não os embaraceis, não coloquem tropeço diante deles, não atrapalhem deles virem a mim. Então as igrejas elas devem ter um cuidado muito especial com as crianças, não apenas na época da escola bíblica de férias, mas durante todo o ano. O cuidado e a formação das crianças deve ser uma preocupação constante de todas as igrejas e ministérios, independente da placa denominacional. Muito bem, vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição: riqueza e serviço, o episódio do jovem rico. Um episódio muito conhecido de todos, até quem não é fã da Bíblia conhece a história do jovem anônimo e rico que chega até Jesus perguntando: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
E a resposta de Jesus a ele começa por uma pergunta: por que me perguntas acerca do que é bom? Ou em outras traduções, por que me chamas bom? Bom só existe um, e entre outros parênteses está dizendo que esse um é Deus. Ou seja, se aquele jovem o chamava de bom mestre, de uma certa forma já estava reconhecendo uma parte da sua divindade. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Cristo deu a ele uma resposta que, a princípio, parece que é salvação pelas obras. Obedeça aos mandamentos. Quando se fala em mandamentos, nós lembramos logo do Decálogo, dos 10 mandamentos, que não eram os únicos. Na lei mosaica havia muito mais do que os 10 mandamentos. E Jesus começa a mencionar alguns. Afinal de contas, o jovem pergunta: quais mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este último, amarás teu próximo como a ti mesmo, não está no Decálogo, não está na lista dos 10 mandamentos. Ele vai aparecer no Antigo Testamento, mas não na lista dos 10 mandamentos. Veja também que todos esses mandamentos eles têm a ver com o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Quando deixamos de matar, quando deixamos de adulterar, quando deixamos de furtar, quando deixamos de dar mau testemunho, quando honramos pai e mãe, nós estamos beneficiando em primeiro lugar uma pessoa ou um grupo de pessoas. E em segundo lugar, estamos agradando a Deus. Mas o beneficiário imediato da nossa ação é uma pessoa. Então, todos esses mandamentos que Jesus citou, eles tinham a ver com o nosso próximo. Eles não tinham a ver diretamente com Deus, eles tinham a ver com o nosso próximo. E aquele jovem responde: eu já faço tudo isso, eu já cumpro todas essas coisas. Querendo dizer, eu sou perfeito, eu não preciso de mais nada, eu já estou salvo. Então veja que aqui Jesus ele nos ensina que devemos sim olhar o nosso próximo, mas em primeiro lugar devemos amar a Deus. O mandamento maior, quando Jesus foi perguntado em outra ocasião, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, em segundo lugar. Em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso já estava na lei judaica, a oração chamada Shema, que até hoje é recitada pelos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, que está lá no livro de Deuteronômio. Deus falando através de Moisés para o povo de Israel. Veja que não está nos 10 mandamentos, mas está nesta oração que é recitada por Moisés ao povo de Israel e que até hoje eles recitam esta oração. Mas a pergunta daquele jovem demonstra que ele tinha dúvida da sua salvação, assim como muitas pessoas hoje em dia duvidam. Será que realmente eu estou salvo? Será que eu tenho a vida eterna? E Jesus percebeu que aquele jovem tinha uma falha. Ele podia cumprir os mandamentos com o seu próximo, mas estava descumprindo o primeiro mandamento, porque ele colocava as riquezas acima de Deus. Então Jesus lhes dá a solução do seu problema. Claro que não é uma solução fácil. Reordenar sua vida e suas prioridades, inclusive em relação aos bens materiais, para segui-lo. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Alguém lê essa passagem e pensa: bom, então para eu ir para o céu eu tenho que doar todas as minhas coisas, eu tenho que doar todos os meus bens. Não é isso que Jesus está propondo. Ele está nos passando qual é o princípio: desapegue-se de tudo para servir a Deus. Você pode até ter bens materiais, mas não deve ficar apegado a eles. E aquele jovem se retira triste, pois tinha muitos bens, pois tinha muitas coisas materiais, muitas riquezas, e ele não queria abrir mão de nada disso para servir a Cristo. Portanto, esse ensino de Jesus ao jovem rico nos traz uma lição muito importante sobre como Deus quer que o servamos, de todo o coração, colocando a Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. É assim que nós conseguiremos a vida eterna. Então, diante da constatação que aquele jovem não estava disposto a renunciar seus bens para servir a Cristo, Jesus passa a falar sobre o perigo das riquezas, ensinando que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ele usa o célebre exemplo do camelo passar por uma agulha,
que alguns entendem que foi uma tradução mal feita, ou seja, que Jesus estava na verdade falando sobre uma corda passar por uma agulha. Outros entendem que seria um camelo, um animal mesmo, porém para passar a questão da agulha não era uma agulha de costura, era um tipo de passagem que tinha nos muros, nas portas da cidade e que era muito estreita. O animal conseguia passar, mas com muita dificuldade. De qualquer maneira, seja entendido da questão da corda, seja da questão do camelo mesmo, mas o que Jesus quis passar ali é que é difícil se salvar. É difícil. Não, a salvação não é algo tão simples quanto às vezes as pessoas imaginam. Na realidade, Jesus está querendo dizer que quanto mais riquezas, mais bens materiais que uma pessoa possa ter, esta pessoa terá dificuldade de servir a Deus. Porque as suas riquezas atuarão como um fardo, como um peso. Do mesmo jeito que o camelo carregado de mercadorias, carregado de caixas, fardos, tinha dificuldade de passar por aquela passagem. Então, Jesus está querendo dizer isso, que as riquezas elas podem nos atrapalhar na nossa caminhada para o céu. Os discípulos se espantam e perguntam, então quem pode se salvar? Em outra maneira de dizer, então ninguém vai se salvar. Jesus então declara, isto é impossível aos homens. Ou seja, é impossível o homem por si mesmo se salvar, mas para Deus tudo é possível. Isso significa que Deus pode mudar os corações, mudar as vidas e fazer com que até mesmo pessoas com grandes riquezas materiais consigam se salvar. Deus, através do seu Santo Espírito, pode operar no coração da pessoa para que ela, mesmo tendo bens materiais, ela consiga ser uma pessoa humilde, uma pessoa desapegada aos bens materiais, uma pessoa que coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Sim, isto é possível para Deus, mas não para o homem por si mesmo. Jesus assegura que todo aquele que renunciar a si mesmo e o que for necessário e segui-lo, herdará a vida eterna. Então o princípio é esse. Queremos ter a vida eterna? Queremos. Então precisamos estar dispostos a renunciar a qualquer coisa, inclusive a nós mesmos, para servir a Deus. O problema não é a riqueza, mas colocar os bens acima de Deus, não seguindo a Cristo. E aqui a gente abre um parênteses para dizer que assim como a riqueza pode ser um problema para algumas pessoas servirem a Deus, assim também a pobreza pode ser um problema. Existem pessoas que não servem a Deus porque colocam a sua pobreza como uma prova, entre aspas, de que Deus não existe, ou de que Deus não se importa com elas, ou de que não vale a pena servir a Deus. Então, para essas pessoas, não é a riqueza que se torna um problema, mas a pobreza, a falta da riqueza. Sim, essa situação também acontece. Na época de Jesus, o que se pensava sobre a riqueza no judaísmo? Era algo parecido com o que as pessoas pensam hoje. Para os judeus daquela época, a posse dos bens era uma comprovação da bênção de Deus. É o que hoje nós chamamos de teologia da prosperidade. A prova de que Deus se agrada da minha vida é que eu tenho bens materiais, é que eu tenho riquezas, é que eu tenho mesa farta, é que eu tenho muita coisa. Então isso é uma prova de que Deus está me abençoando e que Deus se agrada da minha vida. A Bíblia registra pessoas que foram fiéis a Deus e foram ricas. O exemplo aqui da nossa leitura é em Gênesis 13, sobre a riqueza de Abraão. E alguns imaginam que a riqueza seria então resultado de uma vida voltada a servir e realizar os propósitos do Senhor. Afinal de contas, no Antigo Testamento e também no Novo, o orgulho, a altivez, a ganância são condenados várias vezes. O homem não deve confiar nas riquezas, mas confiar em Deus. Porém, com o passar do tempo, o que começou a acontecer? O povo de Israel, o povo judeu, começou a deturpar essa ideia e criar aquela ilusão de que a riqueza era uma prova de que Deus se agradava da vida daquela pessoa. E por outro lado, a pobreza seria uma prova da maldição de Deus sobre aquela pessoa. Por isso que várias vezes Jesus era zombado, era escarnecido, porque ele era pobre. Ele tinha condições humildes, tanto ele quanto seus discípulos. Então os fariseus, saduceus, eles murmuravam contra Jesus nesse sentido. Se essa pessoa aí realmente é o Filho de Deus, é o Messias, por que toda essa pobreza? Por que toda essa miséria? Isso porque eles tinham sido criados, doutrinados na ideia de que a pessoa que agradava a Deus era uma pessoa rica materialmente.
Veja que não é diferente da ideia da teologia da prosperidade que existe no meio neopentecostal nos dias de hoje. No judaísmo, as pessoas religiosas tinham um extremo apego às riquezas, pois era considerado abençoado quem as possuía. E Jesus, o que ele faz? Ele fixou preceitos importantes sobre esse tema, confrontando seus interlocutores e estabelecendo um padrão ainda mais elevado quanto à riqueza, ou seja, usar a riqueza para promover o reino de Deus, para mostrar o nosso amor a Deus, ou seja, como cumprir o primeiro mandamento mesmo sendo rico, desapegando-se desses bens e seguindo. Nós podemos ter a riqueza e ao mesmo tempo sermos desapegados dessa riqueza. Jesus coloca à prova aquele jovem rico justamente para mostrar que nós devemos estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa, inclusive de nós mesmos, para segui-lo. É como se as pessoas viessem a Deus dizendo: Deus, eu te amo, eu quero te servir, eu quero estar ao teu lado, e Deus coloca a prova para eles: você quer me servir? Você me ama mesmo? Então prove que você me ame. Abra mão daquilo que te é mais caro. Abra mão daquilo que você mais gosta. Você está disposto a fazer isso? Está disposto a abrir mão daquilo que você mais valoriza? Se você não está disposto, então você não me ama. Então você não está disposto a me seguir. Jesus deixou bem claro isso, não apenas nesse momento, mas em outra oportunidade, quando ele declara: se alguém de vós vir até mim e não estiver disposto a renunciar tudo que tem, não serve, não presta para ser meu discípulo. Jesus ainda fala, aqui no capítulo 20, passamos agora para o próximo capítulo, sobre a questão dos trabalhadores na vinha. Aliás, antes desse ponto, nós queremos relembrar, ainda dentro do capítulo 19, a questão das riquezas, uma seguinte passagem, quando os discípulos perguntam a Jesus: nós deixamos tudo, nós abrimos mão de tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? E Jesus declara: vocês terão sua recompensa. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, quando é que vai ser isso? No fim dos tempos, nos novos céus e nova terra. Vocês que me seguiram, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, ou seja, os 12 que estavam ali ouvindo essa palavra, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que ele ainda não fala da Nova Jerusalém, que tem 12 portões, cada portão com o nome de um dos discípulos, com o nome de um dos apóstolos. Quando a gente vê essas recompensas, a gente pensa: puxa vida, Judas Iscariotes ouviu tudo isso e abriu mão de ser um dos que iam sentar no trono para julgar uma das tribos de Israel, abriu mão de ter o seu nome num dos portões da Nova Jerusalém, trocou tudo isso por 30 moedas de prata. Então, Jesus declara também um texto que é muito falado nos dias de hoje, o texto do 100 vezes mais. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, família, terras, etc., por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, ou 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Muitas pessoas pegam essa parte desse versículo e atribuem a questão da oferta, da contribuição financeira. Contribua com seu dízimo, com a sua oferta, você vai receber 100 vezes mais. Isso é uma deturpação do texto. É claro que Deus nos abençoará se nós contribuirmos na sua obra com amor, com sinceridade, com desapego. Mas esse texto, 100 vezes mais, está falando de algo muito mais elevado, daqueles que abriram mão dos seus bens materiais para segui-lo, que era o caso dos discípulos. E de outras pessoas que ao longo da história do cristianismo tiveram posses, tiveram bens, mas abriram mão de tudo isso para servir a Cristo. É interessante que em outro momento que Jesus fala essa mesma passagem, ele acrescenta: receberá 100 vezes mais com tribulações ou com perseguições e herdará a vida eterna. Então aqui Jesus ele passa o seguinte princípio: nada do que vocês fizerem para Deus e para o seu reino ficará sem recompensa. Vocês receberão a recompensa devida. Ou como eu sempre gosto de dizer, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Passemos então ao item 3 desse capítulo: trabalhadores na vinha e o valor do servo. Aqui Jesus conta a parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Então, ao longo desse capítulo,
aquele dono da plantação, ele vai contratando as pessoas para trabalhar na sua plantação de uvas e ajusta com eles um dinheiro por dia, ou seja, uma diária, falando na nossa língua. E tanto de madrugada quanto até o fim do dia, aquele dono da plantação estava contratando pessoas e mandando-as para a sua plantação de uvas. Então, veja que é relatado que, no momento do pagamento, aqueles que haviam chegado cedo, de madrugada, contratados pelo dono da plantação, receberam o mesmo do que aqueles que receberam, que chegaram ao final do dia, já quase no horário de encerrar o expediente, digamos assim. Então, os primeiros se ressentem contra os últimos. Eles deveriam receber menos. Nós estamos aqui trabalhando o dia inteiro, recebemos uma diária. Foi o que nos foi combinado. Mas estes que chegaram há pouco, chegaram a 1 hora, chegaram a poucos momentos de encerrar o dia de trabalho, receberam também uma diária. Isso não é justo, diziam eles. Então Jesus usa esse relato para nos trazer uma importante lição espiritual. Na parábola dos trabalhadores na vinha, Jesus mostra a atitude que deve nortear a vida cristã nas questões sociais relevantes, relacionadas ao trabalho e assistência social. Os cristãos devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dar o exemplo e influenciar na sociedade, no sentido de que todos os que possam trabalhar tenham acesso ao trabalho e os que não possam sejam ajudados nas suas necessidades. Porque nós temos esses dois tipos de pessoas na nossa sociedade. Aquelas que podem trabalhar e as que não podem trabalhar. Pessoas que pela doença, pela velhice, pela idade, já não podem suprir as suas próprias necessidades. A parábola também demonstra que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos há que sabem a verdade sobre Cristo e não lhe dão valor nenhum. No entanto, as pessoas que passam a viver para Cristo serão os primeiros a ingressar no reino dos céus. Ainda na terra, voltam-se a Deus e aos seus semelhantes. Aprendemos então que essa questão dos primeiros e últimos, ela tem várias implicações. Por exemplo, há pessoas que chegam primeiro na vida cristã, aceitam a Jesus na sua tenra infância, estão na igreja há décadas, muitas vezes, e outros que são novos convertidos, aceitam a Cristo, como nós diríamos, nasceram ontem no Evangelho, mas crescem na sua carreira espiritual de uma forma meteórica, digamos assim, muito mais elevada e muito mais rápida do que aqueles que aceitaram Jesus há 1 década, 2 décadas, 3 décadas atrás e continuam estagnados na mesma frieza e mornidão espiritual de sempre. Ou seja, são pessoas que estão descendo a ladeira espiritual, enquanto que outros que chegaram depois estão subindo a sua carreira espiritual de forma assombrosa. E às vezes, estas pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas não crescem espiritualmente, ficam ressentidas. Fulano chegou ontem, olha só, já é pregador, já está no cargo X, Y, Z. E isso acontece porque muitas vezes aquela pessoa que chegou depois está se esforçando muito mais em seguir a Cristo e a sua palavra do que aquele que está uma vida inteira naquela congregação. Isso tem esse significado, mas também tem outros significados. A questão dos primeiros sendo os últimos e vice-versa tem várias aplicações na vida espiritual. O tempo é pouco para falarmos de todas, mas com certeza é um princípio que acontece também na vida cristã. Ao falar com a mãe de Tiago, que pedia-lhe para que seus filhos fossem grandes no reino de Deus, Jesus lhes ensinou a regra áurea da convivência humana e do reino dos céus, conforme está registrado em Mateus capítulo 20, versículos 27 a 28. Quem quiser ser o primeiro dentre vós, será vosso servo, ou vosso último, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então aqui Jesus nos ensina também como nós devemos ver a nossa caminhada cristã. Ele deixou claro que o primeiro entre os discípulos é aquele que serve, assim como ele próprio, Jesus, que entregou a sua vida em favor de todos nós. Se queremos então ser grandes no reino de Deus, nós precisamos aprender a ser pequenos, aprender a ser os últimos, se queremos realmente ser os primeiros. A aplicação pessoal, para encerrar. Em questões como o divórcio, a criação dos filhos, a administração das riquezas, o trabalho e a ação social, o Evangelho apresenta um padrão de conduta superior que resulta em bem-estar para todos que o seguirem.
Todas estas parábolas e ensinamentos de Jesus são para que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, vá muito além do que o mundo ao nosso redor nos ensina. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Ore por nós, para que o Senhor continue nos dando essa oportunidade de trazermos a você esta mensagem. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da escola dominical. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até